Se você chegou até aqui, talvez exista uma parte sua que está cansada de depender de motivação, bons momentos e aprovação para se sentir digna. E talvez seja o momento de você começar a construir algo que ninguém e nada pode tirar de você. Uma autoestima inabalável que permanece firme contigo, mesmo quando o barco da vida balança, e inclusive te ajuda a atravessar esses momentos com mais leveza e sabedoria. E sinceramente, a autoestima não nasce do nada, não é uma ativação de um arquétipo que você faz. Ela é uma construção. Ela nasce de um amor próprio que você pratica todos os dias. E não um amor próprio raso, banal, motivacional, mas um amor próprio profundo, que te acompanha no silêncio, nas escolhas e nos riscos que você escolhe viver. E eu falo isso porque depois de muitos erros, muitas tentativas, essa foi a forma que eu realmente consegui gerar transformações na minha vida. Prazer, eu sou a Larissa e aqui no canal eu falo de expansão de consciência para você resgatar o seu poder e criar qualquer realidade que você deseja e merece viver só por existir. Chegou um momento no meu processo de autoconhecimento que eu tive a percepção de que a minha autoestima só desmoronava porque o meu amor próprio era fragmentado. Eu me amava onde era mais fácil me amar e me abandonava onde era desafiador. E além disso, eu também me cobrava muito em lugares onde eu deveria deixar a vida fluir, enquanto me cobrava de menos onde eu precisava colocar a minha energia. E talvez isso também aconteça com você. Hoje eu quero compartilhar 5 linguagens do amor próprio que transformaram a minha vida. Essas linguagens são o que realmente te sustenta enquanto você se torna quem realmente veio ser. Quando você pratica cada uma delas com consciência e intenção, comunica novos padrões para o seu sistema e necessariamente o seu campo e a vida se alinham, se reorganizam para criar uma realidade alinhada com os novos padrões da sua autoestima. Eu demorei para entender uma coisa muito simples. Se eu quisesse realmente evoluir, me tornar uma pessoa mais próspera, mais feliz e realizada, eu precisava investir todos os recursos que eu tinha em uma única direção, em mim. Só que a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Investem tempo, dinheiro e energia em coisas que não geram crescimento, ambientes que não expandem, relações que não elevam e experiências que alimentam uma sensação muito frágil de pertencimento. E quando chega a hora de fazer algo que realmente tem o poder de melhorar a sua vida, seja um curso, um processo terapêutico, uma mentoria, a pessoa fica se perguntando: será que isso vale o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia? Eu sempre amei viagens, festivais, experiências, e tudo isso é muito lindo, mas nem sempre gera crescimento. Um dia eu fiz uma troca muito sutil, mas que me gerou muitos frutos muito melhores. Ao invés de viajar para fugir, eu comecei a viajar para me encontrar. Eu comecei a me colocar em situações, experiências que me despertassem crescimento, me trouxessem conhecimentos novos, aplicáveis na minha vida, retiros, imersões, eventos educacionais, e a cada viagem que eu faço, eu volto diferente, mais alinhada, mais consciente, comunicando para o meu sistema que vale a pena investir em mim mesma. É como se eu dissesse para mim mesma que eu sou o melhor lugar para investir. Até porque, pensando profundamente, a única pessoa que vai estar contigo até o final dos seus dias aqui na Terra é você mesmo. Quando você comunica essa mensagem para o seu sistema, tudo muda, porque investir em si mesmo não é só sobre dinheiro ou tempo,
é sobre identidade. Talvez hoje você use seus momentos livres com distrações, redes sociais, bar, cinema, qualquer coisa. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas talvez não seja o que vai fortalecer a sua autoestima. Talvez o que você precise seja justamente o contrário: ócio, silêncio, tempo consigo mesmo para perceber quais são os seus reais desejos e necessidades e receber um direcionamento que vem de dentro de você. E é o melhor direcionamento que você pode receber. Reorganize suas prioridades e quando você fizer isso, vai perceber que os recursos sempre estiveram disponíveis para você. Você só não estava direcionando para si mesmo. E quando eu comecei a investir em mim, uma outra coisa ficou muito evidente, algo que me travou por anos. Eu confundia fazer bem feito com fazer perfeito. E isso me fez perder tempo, oportunidades e energia, porque o perfeccionismo é medo disfarçado de dedicação. Eu dizia para mim mesma que quando eu tivesse mais tempo, clareza e segurança, eu faria, mas na verdade eu só estava adiando porque eu não queria lidar com a sensação de não ser boa o suficiente. E é exatamente assim que muita gente se abandona. Não é nas coisas grandes, é no micro. É revisar um vídeo 20 vezes, refazer a mesma coisa até perder a vida dela. É nunca tentar. Perfeccionismo é autocobrança disfarçado de autocuidado. E toda vez que você espera estar perfeito para agir, você reforça para si mesmo que não confia em si agora. Já quando você faz imperfeito, mas presente, você comunica que é seguro ser você e dar o seu melhor. A verdade é simples: ninguém começa algo novo sendo bom. Necessariamente você tem a curva de aprendizado. E é por isso que muitas vezes a gente nem começa, para evitar esse desconforto. Mas ninguém cria confiança sem passar pelo desconforto de começar. E eu precisei aceitar essa realidade para parar de me sabotar. Hoje, fazer bem feito para mim significa fazer com verdade, presença e responsabilidade. Quando eu me coloquei em movimento, sem esperar estar perfeita, começou um dos processos mais desafiadores que eu já vivi. Uma das coisas mais difíceis que eu precisei aprender no meu processo era que eu não ia evoluir se não deixasse para trás partes minhas. E eu não estou falando de partes como traumas, bloqueios, padrões negativos, mas de partes minhas que eu gostava. A minha versão que era engraçada da roda, a que topava qualquer rolê, que estava sempre disponível e que se encaixava muito fácil. Só que com o tempo eu percebi que todas essas qualidades não me levariam para a vida que eu queria viver de verdade. E perceber isso dói. Dói quando você percebe que não cabe mais em lugares que antes era muito confortável para você estar. Quando você começa a ouvir a sua própria consciência e ela te mostra que alguns comportamentos e versões suas só existem para manter uma vida que você não quer mais viver. E esse é um ponto muito importante sobre o crescimento. Crescer não dói porque você está indo para frente. Dói porque você precisa deixar para trás versões suas que antes você gostava, que foram importantes. Às vezes você vai sentir saudade dessas versões, da imprudência, da leveza, da inconsciência e da irresponsabilidade gostosa. Mas sentir saudade não significa que você deve voltar. Saudade é só o seu corpo lembrando de um momento da sua vida em que você não tinha a consciência que você tem agora. E eu precisei aprender a fazer as pazes com isso.
com o fato de que ou eu escolho ser a Larissa de sempre e com os resultados que eu já conhecia, ou eu escolho ser quem eu realmente quero ser. E isso significa alinhar palavra, pensamento e ação. Significa ser profundamente coerente consigo mesmo e com o mundo. Se amar nesse ponto é entender que a pessoa que você quer ser só será capaz de chegar nesse lugar quando soltar toda a bagagem do passado. Essa é uma linguagem do amor próprio extremamente adulta. A capacidade de dizer para si mesmo que não vai se diminuir para caber onde você já cresceu. E conforme eu fui deixando essas versões antigas minhas irem embora, eu percebi que não existe uma nova Larissa sem um novo contexto. E é aqui que entra a ousadia. Situações que exigem coragem e desapego para fazer coisas que vão fortalecer a forma como você se enxerga. E isso, meu amor, ninguém pode tirar de você. Quando a minha autoestima era muito menor do que é hoje, eu achava que fazer coisas nesse sentido de ousadia era fazer coisas que eu sabia que naquele momento eu não conseguiria fazer. Mas eu percebi que algumas das maiores expansões da minha vida aconteceram em momentos e situações muito simples, que me exigiram coragem emocional. Essa ousadia, às vezes, é ir num evento onde você não conhece ninguém, ou colocar uma opinião sua sem esperar aprovação. Talvez conversar com alguém que você admira é dizer não, e às vezes dizer sim é se colocar em lugares onde você sabe que vai precisar ser você, de verdade. Eu vivi algo assim recentemente, num ritual de ayahuasca. Era um sagrado feminino, e a dirigente da casa abriu uma roda de cantos. E naquele momento eu tinha duas opções: me esconder ou me permitir. Eu nunca tinha cantado numa roda assim. Eu estava com medo, com vergonha, com tudo. Mas eu senti tão forte no meu corpo que aquela era uma oportunidade de atravessar uma versão minha que sempre se calou e se escondeu, que eu fui lá e cantei. Foi uma das coisas mais potentes que eu já vivi, porque não foi sobre a música, foi sobre a coragem de existir. E no final da cerimônia, várias daquelas 100 mulheres vieram falar comigo, me abraçaram, agradeceram, disseram que a minha força inspirou elas. Eu entendi que não era sobre cantar, era sobre ocupar um espaço que a vida já estava me entregando, mas que eu só poderia viver se atravessasse o medo. E é exatamente isso que eu quero dizer quando eu falo de experiências ousadas. Não é sobre fazer coisas mirabolantes, mas fazer coisas que a sua antiga versão não faria. Se colocar em situações que pedem presença, verdade, exposição, coragem de ser quem você é. A sua autoestima cresce exponencialmente nesses momentos pequenos e simples. E quando você vê isso, não dá para desver. E tudo isso me levou para a linguagem do amor mais profunda de todas, a que integra tudo que eu já vivi até aqui. A última linguagem do amor próprio, para mim, é a mais desafiadora de todas e também a mais libertadora. Expressar a sua verdade no mundo. Não adianta investir tempo, dinheiro, energia em você se você continua se apagando e se omitindo por fora. E quando eu falo de expressão, eu não estou falando só de dizer o que você pensa. Expressão é tudo o que você comunica, inclusive quando você está em silêncio. É o jeito que você se veste, como você anda, como você ocupa espaços, o que você cria com as suas mãos, o que você compartilha nas suas redes sociais, o que você escolhe e o que você não tolera. Expressão é a sua identidade manifesta, visível para o mundo. E eu precisei entender que todas as vezes que eu me omiti para ser
aceitável para caber em um lugar, seja na minha forma de me vestir, de me comunicar. Tudo isso dizia para mim mesma, para o meu sistema, que a minha verdade não era segura. E isso destrói qualquer autoestima, porque a autoestima também é construída quando você faz algo por você na frente do mundo. É como você se posiciona perante suas relações, as situações que te acontecem. E deixa eu te contar uma coisa que mudou a minha vida. Você não se torna mais confiante e depois se expressa. É exatamente o contrário. Primeiro você se expressa e então, a partir da sua coragem, da sua expressão, você se torna confiante. A confiança nasce no ato, na coragem e no risco. E para começar a expressar a sua verdade, começa pelo simples. Posta algo que você acredita. Usa aquela roupa diferentona que você sempre quis usar. Fala algo que está preso na sua garganta. Mostra a sua arte, mesmo que tremendo. Assume uma opinião que ninguém teve coragem de falar. Eu tenho vivido isso de muitas formas diferentes, me expressando através das minhas palavras, da música, da dança. E cada vez que eu tenho a coragem de me expressar sem medo dos julgamentos, desapegando um pouco disso, eu me fortaleço, eu me sinto mais inteira, mais íntegra e mais capaz de criar qualquer realidade que eu sonhar. Expressão não é sobre impressionar ninguém, é sobre não se trair e honrar toda a jornada que você viveu para ser quem você é hoje. E uma parte muito bonita disso é que quando você começa a se expressar com mais autenticidade, as pessoas que se conectam verdadeiramente com você começam a se aproximar, enquanto quem não ressoa tanto assim vai se afastando. E isso é um estado de rendição ao fluxo da vida. Expressar quem você é, na forma como você vive, é o ato mais profundo de amor próprio que você pode ter e que vai reverberar na sua autoestima. Essa expressão autêntica é sustentar a sua verdade mesmo quando ela ainda está nascendo dentro de você. Até porque nós estamos em constante mudança e movimento, então não tem uma hora certa para você colocar a sua expressão no mundo. E no fim das contas, todas essas linguagens não são passos isolados, são formas de você se tratar. Então, se tem uma coisa que eu quero deixar para você hoje, é isso. Não espere ser a sua versão perfeita para começar o que vibra em você. A versão que você é agora já é capaz de dar o próximo passo. É exatamente esse passo de coragem e fé em si mesmo que fortalece a sua autoestima e torna ela inabalável. Se esse vídeo te ajudou, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa ouvir isso e eu te convido a entrar no meu grupo no Telegram. Em breve terei novidades incríveis para quem quer lembrar que veio aqui para superviver e não para sobreviver. Gratidão por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.